A China já investiu mais de 5 bilhões de dólares na África. Dentre esses investimentos e estratégias da China, vão para a construção e renovação de prédios, de edifícios parlamentares, de modelos de negócio, como agricultura inteligente, comércio de eletrônicos, negócio, infraestrutura, introdução de técnicas agrícolas avançadas. Então, eu não vou trazer aqui uma abordagem de que não existe interesse político por parte da Europa ou por parte dos Estados Unidos de que a África ela venha a se desenvolver. Mas nós não podemos fechar os olhos para o que acontece no desenvolvimento do território do continente africano. Nós percebemos atualmente um processo de desindustrialização muito forte em países da Europa, da América, não só da América do Norte, mas também da América Latina. Processos de transição demográfica muito fortes também, transições demográficas já concluídas ou ainda em desenvolvimento. Nós vemos a realidade brasileira hoje, em que a maioria das mulheres não querem ter filhos. O custo de vida está muito alto. A geração Z, a geração, às vezes até milênio mesmo, são gerações que ainda continuam morando com os pais, justamente por conta desse alto valor cobrado nos imóveis, nos carros novos. E isso desestimula muitas pessoas de terem filhos. Também toda aquela história, toda aquela narrativa de que é mais fácil e é melhor você estudar do que você ter um trabalho braçal, né? Aquela famosa frase: a caneta é mais leve do que a enxada. Todo mundo já deve ter ouvido de algum parente familiar. Mas agora, com essa chegada da inteligência artificial, vários modelos de negócios e de serviços, eles conseguem ser substituídos com muita facilidade. Então, uma pessoa que ela tem um trabalho numa sala fechada, no escritório, na frente do computador o dia todo, ela pode vir a ser substituída por uma IA facilmente. E o que é que isso tem a ver com a África? É observando novos territórios que a gente percebe que ainda há muito a se desenvolver. A gente percebe que o território do continente africano, ele ainda vai passar por esse processo de empresas chegando lá e utilizando da mão de obra barata daquela localidade, como acontece, por exemplo, nas cidades gêmeas entre México e Estados Unidos. Empresas que ainda vão continuar com processos, com modelos de produção mais antigos, que não vão ter uma grande substituição de funcionários com a inteligência artificial, empresas que ainda vão precisar da mão de obra humana, elas vão tender a se instalar principalmente em territórios africanos. Até porque a gente observa uma alta taxa de natalidade nos países africanos. Em sua grande maioria, eles ainda não passaram por processos de transição demográfica. Então, por exemplo, você tem o Mali com uma taxa de fecundidade de 5,7, o Senegal com uma taxa de fecundidade de 3,9, Gâmbia com 4,4, Gana com 3,8. Então, você vê taxas de natalidades maiores que 3, enquanto alguns países, como o Brasil, por exemplo, a média é de 1,57 filho por mulher. Então, as mulheres que têm filhos têm 1 a 2 filhos. Logo, no futuro, você gera uma pirâmide etária em que a população economicamente ativa, o jovem ativo trabalhando, ela vai diminuir e a população idosa só vai tender a aumentar. Então, essa pirâmide etária, ela tende a ficar desconexa, ela tende a não ter sustentabilidade a longo prazo. E ainda mais com essa tendência da inteligência artificial, gerando desemprego, as pessoas vivendo de renda básica, vivendo de assistencialismo do governo, nós vamos começar a observar que esse número de filhos por mulher só vai tender a diminuir. E a população mais idosa, que precisa ter pagamento de previdência, vai ficar sem esse pagamento de previdência. Ou o governo vai ter que fazer um outro tipo de programa para essa situação. Programas de imigração, de incentivo à natalidade, ou até de uma volta da industrialização para poder ter mão de obra trabalhando em alguma coisa. Mas nesse momento é que vários países vão estar passando por essa situação, a África não vai estar passando por essa situação. Porque a África ela vai ter mão de obra, pessoas que vão precisar trabalhar por questões mesmo de necessidade, de sobrevivência, de aquilo ali que tem, então as pessoas vão trabalhar no aquilo ali que tem. Então essas empresas que forem continuar com o modelo econômico de empresa, de firma, com mão de obra lá humana trabalhando, vai pagar salários muito baixos e vai ter suas empresas funcionando em territórios do continente africano, onde não vai ter desregularidade na PEA, a população economicamente ativa ela vai estar maior do que a população de idosos,
né, do topo da pirâmide etária, sem falar das terras férteis e da grande riqueza mineral que a África proporciona. E muitos países estão de olho nessa exploração. Nós temos ouro, grafite, fosfato, manganês, cobalto. Nós temos reservas de petróleo, reservas de gás natural, além do urânio, além do diamante, além do cobre, do lítio, que é muito utilizado em tecnologias para desenvolvimento de baterias, para desenvolvimento de carros elétricos. Então, juntando essas grandes terras férteis que podem ser utilizadas na África, juntamente com esses minerais que estão prontos para serem explorados, juntando com uma grande quantidade de pessoas jovens que vão fazer parte da população economicamente ativa, faz com que a África ela tenha grande potencial de um futuro diferente do que nós vamos estar vivenciando no mesmo momento. Então, essas parcerias da China, por exemplo, de estar investindo no território africano, vai fazer com que várias empresas elas comecem a olhar para esse território e para a mão de obra presente naquele território como uma capacidade industrial massiva ainda existente mesmo na época da IA. Então, mesmo existindo a IA, eu ainda acredito que a mão de obra humana ela vai ser substituída sim, mas em algumas localidades, não em todas. Então, com toda essa juventude, recursos e dinamismo que a gente vê no território africano, eles se posicionam como uma grande potência para o futuro, que sem dúvida nós vamos ver na África.